Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Graças a Deus que nós estamos aqui, em plena terça-feira. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler Mateus capítulo de número 24. Eu quero ler com os irmãos. Deus abençoe todos os irmãos que se batizaram, Foi uma bênção. A vida do pastor Eduardo, os obreiros, toda a igreja. Graças a Deus por estarmos aqui. Mateus capítulo 24. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 12. Mateus capítulo de número 24. E o versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aproveitando que você está em pé, 2 Timóteo capítulo 3, e o versículo de número 1, vamos ler também. 2 Timóteo capítulo 3, e o versículo de número 1 e 2. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, vamos ler o 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Nós temos nessa noite uma grande oportunidade de meditar na palavra de Deus. É bom sempre lembrarmos como cristãos que o que norteia, o que direciona a nossa vida deve ser a palavra de Deus. O que guia o cristão não é o que alguém diz de Cristo, mas é o que Cristo diz. Isso deve ser sempre lembrado quando você acordar de manhã. Quando você acordar, que você entender que você é um cristão, você deve saber algo. O que Cristo diz para mim, o que diz Cristo sobre mim, para que eu possa me conduzir. É na Bíblia que a gente encontra como viver diante de Deus e também diante dos homens. Nós temos que nessa noite aproveitar esse culto de ensino para refletir sobre as palavras de Jesus. Jesus vai dizer que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, ele vai se esfriar. O amor de muitos que existia antes vai parar de existir. Esfriar o amor significa que o que você fazia, você começa a parar de fazer. O que você gostava, você para de gostar. E tem a causa, porque é muito claro, por se aumentar a iniquidade. Por se aumentar o pecado. No mundo, não. Se você vê alguém do mundo pecando, é comum. O problema é que o pecado se aumenta dentro do ambiente cristão. Dentro do ambiente cristão se aumenta tudo aquilo que é pecado. E as pessoas que vão olhando dizem: se esse que diz ser de Deus faz isso, se esse que diz que é pastor faz isso, se esse que canta, prega, sapateia faz isso, se esse, e nós começamos a tirar os olhos de quem morreu na cruz, e começamos a olhar as pessoas que dizem seguir aquele que morreu na cruz. E nesse momento começa a acontecer com a gente um esfriamento. Algo que nós temos que nessa noite refletir, meditar e olhar ao redor, porque o que se mais vê hoje não é cristãos querendo trabalhar. O que se mais vê hoje não é cristãos aceitando a Jesus. É cristãos deixando de ser cristãos. O número de pessoas fora da igreja, ele é maior do que o número de pessoas dentro da igreja. O número de pessoas que já estavam em algum tempo dentro da igreja, dizendo glória a Deus, pregando, cantando, fora da igreja, ele é maior. É possível encontrar pessoas hoje que pecam e não têm nenhum tipo de sentimento de culpa e dizem: estou vivendo minha vida. É possível encontrar hoje pessoas que não abandonaram a igreja, mas abandonaram a fé. O amor se esfriou e dentro da igreja eles não têm mais função nenhuma. São apenas pessoas que chegam, sentam, escutam, levantam, vão embora. Sentam, levantam e vão embora. Sentam, levantam e vão embora. E quando olhamos para elas, elas estão sempre tristes, angustiadas. E os problemas não vão embora. Os problemas continuam. E quem olha diz: esse Cristo não tem poder.
Esse Cristo não transforma, porque essa pessoa está na igreja todo dia e não tem mudança. E não é a culpa de Cristo, a culpa é de quem não está olhando para Cristo. Entenda isso nessa noite. Você segue quem você olha. Você segue quem você observa. Você segue quem está na sua direção. Quem você está olhando nessa noite? Qual é o teu ponto de referência? É o pastor? E ele tem que ser. E eu não estou dizendo que você não deve olhar o pastor. Mas o seu ponto de referimento, de graça, de fé e de esperança, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, está vivo e breve voltará para buscar uma igreja não cheia, não bonita, não rica, mas uma igreja santa, lavada e remida. E nós nessa noite temos que fazer atenção, porque muitos que estão fora têm uma justificativa. Muitos até dizem: eu não vou na igreja porque a igreja é lugar de hipócrita. Muitos dizem: eu não estou na igreja não, porque lá todo mundo é pecador. E isso é um pouco culpa nossa, que não assumimos o papel de cristão, que não fazemos vigília no nosso ouvido, na nossa boca, nos nossos olhos e nas nossas ações. Porque Cristo continua o mesmo. A Bíblia diz o seguinte: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo amanhã. A promessa dele, quando Ele diz, ela não muda, ela continua fiel. Quem está mudando então? É Ele? Não. Quem está mudando somos nós. E o texto que nós lemos diz que também vai ter tempos trabalhosos. Tempos difíceis de continuar na presença de Deus. Porque terão homens amantes de si mesmos. Homens que se amam mais do que amam a Cristo. Homens que pregam para ver você dizer: que grande pregador. Homens que cantam para alguém dizer: que voz linda. Isso não agrada ao Senhor. Quando se prega, deve se pregar o que Ele quer que pregue. Porque o que muda a vida não é o que eu quero dizer, mas é o que Ele disse. E nós temos hoje um tempo de um esfriamento. Um esfriamento assustador. Porque ninguém está indo embora muitas vezes da igreja. Permanece na igreja, mas não sente a presença de Deus, não sente o contentamento do Espírito Santo, não sente o contentamento de entender que é um pecador e que precisa de mudança, não entende que tem dentro de si um homem mau, cruel, arrogante, que só pode ser morto em Cristo Jesus. Nós temos que nesse dia de hoje pensar e refletir sobre essa palavra que Jesus vai dizer de forma muito clara. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em um casamento, quando o amor se esfria, a esposa não pensa que tem que dizer que eu te amo mais. A esposa não pensa que tem que cuidar do marido mais. A esposa não pensa que tem que respeitar mais. Quando é o marido, ele acha que não deve mais cuidar dela. Não deve mais amá-la, não deve mais... Porque o amor esfriou. Mas ele como marido e ela como mulher devem continuar fazendo. E por que pararam de fazer? Porque no primeiro sinal, eles não tiveram atenção sobre aquele problema. O que acontece com a gente? A gente está num dia, acorda meio espirrando. Todo mundo aqui pega uma aspirina, pega um Dorflex. Eu vou falar remédio que eu conheço, que eu tomo bastante. Toma uma aspirina. Alguém já foi no médico para falar: eu estou com gripe e me passa um remédio? Ninguém vai. Mas todo mundo, quando está com gripe, toma um remédio. Ninguém fica falando assim: vai passar. Não, você sabe que vai demorar 5, 6 dias para passar. Mas mesmo assim, é um chazinho à noite, é um comprimidinho, porque você quer que ela passe. Nós deveríamos agir dessa forma na vida espiritual. Tem problemas que não preciso falar com o pastor, mas eu sei o que eu devo fazer. Devo orar, devo me afastar, devo consagrar, devo ler na palavra. Mas nós não somos assim. Nós ignoramos. É só uma gripe. Se for homem, não é só uma gripe, né?
Nós com 37,1 de febre, nós, não sei, o corpo do homem morre, irmãos. As mulheres não morrem, nós morremos, não é verdade? Aqui os homens, viu a concordância? Nós se sentimos mal e falamos, querido, eu acho que eu vou morrer. E ela, calma, você só está com 37,1. Mas nós queremos ser cuidados. Nós fazemos, espiritualmente nós não somos assim. Nós se sentimos, saímos do culto e falamos, espera aí, eu não dei glória a Deus hoje. Eu cheguei atrasado e saí correndo porque eu não queria ver ninguém. Espera aí, eu estou mal. Tem um irmão lá que me ama. Tem alguém que queria me dar um abraço. Eu preciso corrigir isso. Mas nós não fazemos isso. Nós ignoramos. E aí nós fazemos o que a Bíblia manda não fazer. E quem é que norteia a nossa vida? É o que alguém diz ou é o que Deus diz? Deveria ser o que Jesus diz. E nós temos que ler essa palavra hoje e falar, peraí, se Jesus, irmãos, quem está falando é Jesus, não é o pastor. Vai aumentar o número de pecado entre os que dizem ser cristãos. E nós ficamos desatentos com a informação. Quando você tem informação que tal lugar vai ter uma vaga de emprego, e os que te chegar primeiro, não importa quem seja, quem chegar primeiro é contratado. Você chega lá, acorda de madrugada e vai. Ou não é assim? Nós temos uma informação de Jesus. O que nós temos feito com ela? Qual é o nosso posicionamento com essa mensagem? O amor vai se esfriar, porque a iniquidade vai aumentar. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, vai vir um tempo trabalhoso. Vai vir um tempo difícil. Onde a verdade vai ser confundida. Porque vão parar de praticar a verdade. E vai ter mais gente praticando a mentira do que a verdade. E aí, qual é a nossa mente? A maioria sempre vence. A maioria sempre vence. Biblicamente, não é a maioria que vence. Biblicamente, sempre vence quem está com o Senhor. Todo mundo se lembra de Gideão. Humanamente pensando, aquele homem começou a olhar e falar assim, o que está acontecendo? Eu lembro que uma época eu fiz uma conta, mas cada homem, eu não me lembro agora exatamente, mas cada homem tinha que matar mais ou menos 180. É quase impossível. Mas Deus disse para Gideão, a vitória não é tua. Você é somente a ferramenta. Você é somente o instrumento que eu vou usar. Mas a vitória é de Deus. Nós precisamos hoje entender que Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Então por que o amor vai se esfriar? Por que o amor vai trazendo para nós esfriamento? Quanto mais tempo você faz uma função, você fica mais experiente. Ou não é assim? Os irmãos que chegaram aqui, que hoje já falam francês. Quando chegaram aqui, eu tenho certeza que foi como eu penso. É impossível falar esse negócio. É impossível entender isso. Quem está assistindo vai rir. Não é o pensamento? Jesus, é impossível. Très bien. Ah, deve falar daqui, deve fazer biquinho. Mas isso foi no primeiro dia. O dia vai passando, os meses vão passando. Vocês nem percebem. Vocês estão, bonjour, mademoiselle, como você vai? Très bien, quando eu entendo desse jeito, vocês falam, não. É desse jeito que eu entendo. Quando ele vai nos lugares, eu falo, meu Deus, o que eles falaram? Mas o tempo faz você ficar melhor naquilo que você não sabia. Porque você se esforça. Porque você se envolve. Porque você tem contato. Porque você tem objetivos. Porque no meio cristão, quanto mais tempo na igreja,
Isso não está acontecendo. Porque, teoricamente, todos nós que estamos na igreja há mais de 3 anos, isso significa não somos mais neófitos, que a Bíblia orienta a nunca colocar nenhum neófito para fazer nada na igreja. Nós, como pastores, temos que às vezes lutar contra isso, porque é um conselho bíblico. Não coloque o neófito para ser líder. O que é neófito? Alguém que tem menos de 3 anos de fé. E a Bíblia diz, por quê? Porque se ele fizer e der errado, ele vai se desviar. Ele não tem estrutura para ouvir uma crítica. Ele não tem estrutura para entender que tem problemas mesmo sendo obra de Deus. Que tem pessoas que não querem o bem dele. Mas também pode acontecer que dê certo. E ele entenda que ele é o cara. Que ele é a pessoa. Porque se não fosse eu, nada acontecia. Aí a Bíblia diz, não faça isso. Para que ele nem se entristeça, nem seja soberbo. Mas depois disso, ele está apto para fazer tudo. Isso quer dizer que quanto mais tempo na igreja, todos nós deveríamos ver na nossa vida uma melhora espiritual. Mas para isso eu vou ter que me envolver com a leitura. Para isso eu vou ter que me envolver com a oração. Para isso eu vou ter que me envolver com os cultos. Para isso eu vou ter que me envolver com o pastor, com os irmãos. Eu vou buscar a comunhão para mim poder saber como ajudar, o que fazer, quando fazer. Mas se a gente não faz isso, a gente se lembra do texto que diz que pelo tempo, não é isso que diz Hebreus? Pelo tempo, vocês já deveriam ser mestres. Só que é preciso voltar e ensinar os primeiros rudimentos das leis, dos padrões de Cristo. Aí nós temos que voltar atrás, pegar um irmão que já está 30 anos na igreja e falar, meu irmão, não pode mentir. Aí não dá tempo de evangelizar quem nunca ouviu. Aí o pastor não consegue mais hoje evangelizar quem nunca ouviu. Aí as igrejas estão hoje não evangelizando quem nunca ouviu. Estão evangelizando os outros de outras igrejas, dizendo a minha igreja é melhor. Irmão, nenhuma igreja é melhor se não tiver Cristo. Cristo é o melhor. Não é ademariana, não é católico, não é presbiteriano. Temos que pregar Cristo. E para quem não conhece, irmãos... Mas sabe por que muitos pastores não querem mais pregar para quem não conhece? Porque quando você senta, ele fala, me explica. Tem que explicar? Tem. Eu preciso saber por que Jesus morreu. Por que eu sou pecador? Por que eu tenho que me batizar? Por que eu tenho que deixar a religião dos meus pais para seguir essa religião? E aí, os pastores não querem parar para ensinar. Então, nessa noite, eu queria meditar com você sobre 2 aspectos que estão esfriando a fé, que estão esfriando os cristãos. 2 aspectos que estão trazendo para nós um esfriamento na fé, que ficamos dentro da igreja, mas não cremos. Pessoas que frequentam cultos e após culto e não aceitam Jesus. Escutam a mensagem e dizem... Outros que aceitam, mas a vida não se transforma. Irmãos, hoje está na moda não ter transformação. Antigamente, se via muito, mas ainda continua sendo o padrão. O mentiroso aceitava Jesus, ele deixava de ser mentiroso. O ladrão aceitava Jesus, ele deixava de ser ladrão. Hoje se aceita Jesus, se continua mentindo e diz, a carne é fraca. Deus entende. Irmãos, Deus entende, é por isso que a gente está aqui, porque Ele nos entendeu, Ele nos compreendeu, mas o Evangelho ainda é o Evangelho de transformação. E não é porque você é bom ou melhor que o outro, é porque você abriu o coração e falou, entra dentro de mim. E o Espírito Santo vem e ele começa a te guiar. E você vai querer ir para a direita. Ele diz, não, 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 é para a esquerda. Não, mas eu gosto da direita. Mas a direita te mata, a direita te leva para o inferno. E ele te tira daquela direção. E aí pelo tempo que eu estou andando com Deus, tem um determinado momento que Deus diz,
Tchau. Por que tchau? Você já sabe andar sozinho. Quanto tempo os discípulos ficaram com Jesus? 3 anos. Aí Jesus olhou e falou assim, está pronto. Vocês já aprenderam tudo. Só que só aprender Bíblia não resolve. Tem muita gente que conhece a Bíblia. Mas para fazer a diferença tem algo que é preciso ter. Os discípulos tinham ficado 3 anos na melhor escola. Pensa, acordar com Jesus, dormir com Jesus, almoçar com Jesus, ver Jesus em todo lugar, ver Ele expulsando demônio. E mesmo assim eles tinham tantos defeitos. Nós sempre teremos defeitos. Nós sempre teremos momentos de fraqueza. Mas nós sempre reconheceremos, pediremos perdão e continuaremos. Só que aí Jesus diz para eles, vocês estão prontos, mas espera um pouquinho. Fique em Jerusalém. Porque palavra sem Espírito vira legalismo. Letra sem Espírito Santo vira regra humana. Pode, não pode. Pode e não pode. E aí Jesus diz, esperai até quando vocês acharem que está conveniente. Não. Esperai até que. E a gente não quer mais esperar, porque é a época do fast food. A gente para no drive-thru e reclama, porque está demorando. Ou não é verdade? Você vem para o drive-thru, vê uma fila 3 carros e fala, vai demorar demais. Às vezes está só você, demorou 5 minutos, você fala, que demora? Você não fez nada. E nós transmitimos isso para a vida espiritual. Oramos 10 minutos e falamos, cadê o milagre? Cadê o milagre? Vivemos 40 anos no pecado, cheio de prostituição, alcoolismo. Chegamos na igreja, aceitamos Jesus. E cadê? Por que não mudou? Calma! É um processo. Você precisa ser limpo, purificado. E aí Jesus vai dizer para os discípulos, esperai até que vocês sejam revestidos, cobertos do Espírito Santo, porque vocês com o Espírito Santo não vão ser só crentes, vocês vão ser testemunhas de Jesus Cristo sobre essa Geneve, e aonde você chegar, você é uma testemunha. Sabe o que é testemunha? É aquela que viu, é aquela que diz, não, você pode falar o que quiser, mas eu vi. Aí você começa a dizer, Jesus vive, Jesus cura, Jesus liberta, porque você é uma testemunha. Mas nós vivemos um tempo que nós não queremos mais falar dele, porque nós não temos certeza se Ele é conosco. Nós não temos certeza se conhecemos Ele. Aí encontramos alguém. E perceba uma coisa. Quando você está na fila do mercado, está demorando para atender. Todo mundo conversa com todo mundo, né? Eu queria falar em francês para falar essa frase em francês, mas eu não sei. Mas está lá na fila, nunca viu a pessoa. Tem alguém na frente enrolado, dizendo que o preço está errado. E a mulher falando, está certo. Falando, não, está errado. Chama o gerente. E você na fila começa a falar o que com o outro? Misericórdia. Nunca viu a pessoa, mas você fala para ela, que demora. Meu Deus, que falta de compreensão. Porque a pessoa não sai do canto, espera o gerente ir lá e deixa a gente sair. Eu estou atrasado. Temos coragem de conversar? Temos. Estamos com fome, com sede. Tem alguém, a gente fala, dá para me dar uma água? Dá para me dar um pouco de comida? Temos coragem. Temos alguém do nosso lado com depressão, com tristeza, com dúvida. Não temos coragem de falar, eu tenho a solução para você. A solução que você precisa eu tenho. Jesus Cristo, Filho de Deus. Só que nós estamos parando de falar de Jesus. Por quê? Sem perceber, nós estamos se esfriando. O marido frio só é fiel dentro de casa. Quando ele sai, ele é infiel. O crente frio, ele é só fiel aqui dentro. Ele só dá glória a Deus aqui dentro. Ele só crê aqui dentro. Ele só cuida da boca, do ouvido, dos olhos, das pernas, dos braços aqui dentro. É preciso nessa noite pedir ao Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo. Para que quando a gente sair daqui, não seja mais nós a falar, mas seja o teu Espírito a nos usar, para que a gente seja uma testemunha, irmãos. Testemunha é aquela que viu, entenda isso. Você não foi chamado para ser um crente para ficar aqui sentado. Ele diz, vocês serão testemunhas na Itália, no Brasil, em Geneve, em qualquer lugar do mundo, tendo igreja, não tendo igreja, você é uma testemunha. Você é uma testemunha. Quando alguém vier com um problema, você fala, eu tenho solução. Mas o problema é que a gente não tem mais feito isso, porque aos poucos também estamos se esfriando. Estamos se acostumando a vir para o culto.
Estamos acostumando a vir para o culto quando for quem prega que eu gosto. Aí eu vou. Estamos se acostumando a ter uma vida religiosa. Mas Jesus diz: olha, filhos, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Será que nós estamos frios nessa noite? E aí você tem que ver que o frio, ele não faz o que tem que fazer. O frio, ele deixa de buscar o relacionamento. Não é assim que acontece no relacionamento quando está frio? O que acontece? Se afasta. A esposa deita, o marido fica na sala esperando ela dormir. O marido deita, a esposa fica na sala lavando louça, na cozinha lavando louça. Na sala não se lava louça. Ou não é assim? Não vai deitar agora não? Não, estou ocupado. Mentira, está frio. Porque quando era namorado, ia até a casa do sogro, voltava. E nós precisamos orar nessa noite. Nós precisamos orar nessa noite. Para que o Senhor acenda nessa noite uma chama. Mas não a chama humana. Porque a chama humana é assim: se está tudo bem, se está tudo mal, não. A chama do Espírito, que eu posso estar dentro de uma cadeia preso por pegar o Evangelho, mas lá dentro eu estou cantando e louvando ao Senhor. Eu posso estar preso diante de guardas e sei que vou morrer amanhã, mas eu estou dormindo, descansando e dizendo: eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que a minha vida está nas mãos dEle, e se eu morrer, é uma vontade dEle de me levar para a presença dEle, porque aqui eu não tenho mais o que fazer. E uma das coisas que tem esfriado é a falsa pregação. A pregação que diz que não tem mais separação. A pregação que diz que você não precisa se separar do que é errado. A pregação que te promete só casa, carro, bem-estar, felicidade. E aí essa pregação, ela traz um mal, porque ela não acontece. Ela vira uma questão de sorte. Pastor, vou usar pastor, ok? Olha o seu filho estudando. Você já comentou que ele só tira 10 em física, química, biologia. Ele já tem desde o primeiro ano até o 7, está quase indo para a faculdade, só tirou 10. Ele raciocina, ele é autodidata. Aí o pastor fala: esse será um grande homem. É fácil. A Bíblia diz que ele escolhe quem não é, como se já fosse. A profecia de Deus não é que essa não pode ser real, mas ela pega aquele que é burrinho, aquele que tem dificuldade, aquele que tem déficit de atenção. Aí Deus traz uma promessa e fala: esse será governador do Egito. Mas ele é o menor, é desprezado. Quando tem promessa, não importa o que você é, importa o que Ele prometeu. E nós estamos se esquecendo disso. E aí a falsa mensagem diz que não há separação. É religiosidade. Essa palavra virou moda hoje. Ah, isso é religiosidade. E nós temos muita religiosidade, sim. Por exemplo, se eu tirar o terno, tirar a gravata, botar uma polo aqui, algumas pessoas falam: ah, está se desviando já. Olha lá, infeliz. Não vão falar ou não vão? Se deixa uma barba então, fala lá: o infeliz desviou de vez. Está de barba, está de polo e querendo pregar. Porque alguém disse que se Deus só fala quando tem terno e gravata. Isso se chama religiosidade. Agora, pecado ser evitado não é religiosidade. E quando nós lemos, abre aí sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Eu quero ler o versículo 14 até o 18, vamos ler? Quem achou, diga amém. Quando eu achar, eu digo amém. Amém. Achei, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 18. Olha o que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E aqui começa perguntas. Por quê?
que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem entre o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem está dizendo é pastor? Não. Que comunhão tem a verdade com a mentira? Que comunhão tem luz com treva? Não existe. E esse falso evangelho diz que não, basta entregar o dízimo. Ah, se Deus matasse todo mundo que prega isso, ia diminuir muito o número de pastores. Não há comunhão entre santo e profano, entenda isso. Deus não compactua com o pecado. Só que essa falsa pregação diz que Deus compactua. Aí jovens começam a namorar e começam a fazer sexo antes do casamento. Porque tem alguém que diz que é assim mesmo, a carne é um pouco fraca, não tem jeito. Irmãos, você que namora, não fique num canto escondido e trancado. Ah, pastor, mas eu sou santo, não é questão de ser santo. Homem e mulher, quando estão juntos, sentem atração um pelo outro. Não é doença. Então o que é que você faz? Como você quer agradar a Deus, o seu namoro se transforma em um namoro de conhecimento. O que é que você quer para você quando você casar, amor? Eu quero minha sogra em casa minha mãe em casa todo dia. Eu falei, então não vou casar com você não. Por quê? Eu não quero ninguém em casa. Só que não se conversa mais no namoro. Se beija, se agarra e se faz. Aí faz uma festa de milhões, depois de 3 meses, 1 ano. Eu não sei se eu queria isso para mim, acho que eu me precipitei. Deus não compactua com o pecado. Escute isso nessa noite. Deus não compactua com o pecado. Por mais que Deus perdoe pecadores, Ele não é compactuador com o pecado. Se você hoje está em pecado, consciente, sem confessar, sem arrependimento, você está errado. Obrigado, Simon. Graças a Deus esse calor está passando, né? Agosto não vai ter esse negócio aqui. Vai estar mais calmo, né? Só nas terças ainda vocês vão estar suando, mas no sábado vai estar tudo fresquinho. Entenda isso hoje. A falsa pregação diz que não, vocês precisam se curtir. Não, irmãos, não tem. A falsa pregação diz que não tem problema uma amizade de um homem ou mulher. Não, se você é casado, não tem nada a ver, tem sim. A Bíblia nos ensina. Só que nós não queremos mais aprender. Tem igreja que é radical. Irmãos, hoje é jejum a semana toda. O marido não é crente. Aí chega em casa, o marido vai procurar sua esposa. Aí o que ela diz? Não, estou em jejum, amor. O pastor falou, é ordem pastoral. Aí a Bíblia diz, só faz jejum se a mulher concordar. Porque quem casou tem que cuidar primeiro da mulher. Quem casou tem que cuidar primeiro do marido. Porque quem casou tem que deixar isso de lado. Mas se vocês quiserem jejuar, faça isso por um tempo curto. Para que Jesus abençoe vocês e que o diabo não ache ocasião. Ai, amor, eu decidi fazer 6 meses de consagração ao Senhor. E tem pastor que aceita. E tem crente dizendo isso é de Deus. Não é de Deus. Só que a falsa pregação diz que é de Deus. O sexo no casamento não é pecado. A falta é pecado. Porque tem muito marido deixando a mulher viver como amiga.
E não é porque ele tem algum problema, é porque está vendo outra fora. Cuide do seu marido, cuide da sua esposa. Nós precisamos hoje deixar de ser falsos religiosos, falsos espirituais, que vê pecado em tudo, mas não vê pecado em si mesmo, que vê pecado em tudo, mas não lê a palavra para aprender o que Deus disse. Quantos casamentos estão acabando porque a mulher é crente? Sendo que a Bíblia diz que a mulher, ela ganha o marido não crente. Só que a gente não lê a Bíblia. Aí quando lê, fala, é difícil. É lógico que é difícil. Sozinha, na carne, não dá. Mas cheio do Espírito Santo, cheio da graça, você consegue chegar em casa, ver aquele homem endemoniado e falar, em nome de Jesus, quem manda aqui é ele. Pedro diz uma coisa que eu sempre gosto de ler e fala, a mulher, ela ganha o marido sem palavra. Aí quando ele escreve aos Efésios, ele diz o seguinte, a mulher seja submissa ao marido, e ser submissa, um dia eu explico, mas não é ser uma escrava. E não é porque o marido é bom, é para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Só que nós não cumprimos os princípios. E queremos que Deus quebre os seus princípios para me dar a bênção que eu preciso. Não vai ter nada. E essa falsa mensagem diz, esquece o princípio. Faz do jeito que quer, faz uma campanha, 7 dias, dá dízimo do dízimo, faz 7 dias lá, abençoa o profeta que está pregando, irmão, abençoe sua vida, orando, jejuando, sendo fiel, é assim que se recebe bênção de Deus. Não, mas eu dei dízimo, Deus está me abençoando. Está vivendo em pecado? Tô, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe mesmo. E aí não tem transformação. A falsa pregação, ela cria ilusão. Parece que é, mas não é. É onde Jesus diz, hipócritas, vós que coais uma mosca, mas engolis um camelo. Vocês que conseguem ver um cisco no olho do irmão, mas não olham a trave no seu próprio olho. Isso é um falso evangelho. Um evangelho que não fala com amor, que não fala para salvar, que fala por interesse, que fala para agregar pessoas, que fala para impedir pessoas de viver a liberdade de Cristo. Nós somos livres nessa noite. Você tem que entender isso, você é livre. Faça o que quiser, quando quiser. Mas entenda que se você estiver direcionado pelo Espírito, você nunca vai ir na direção do pecado. E o texto que eu quero ler com você também, abra aí. Mateus 24. Quero ler o versículo 38 e 39. Porque essa falsa pregação se esquece que tem separação e que quando Jesus voltar, vai ter uma separação feita por ele. Mateus 24, 38 e 39. Veja o que Jesus vai dizer. Quem achou, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho até que hora, pastor Eduardo? Tá bom. Vamos lá? Veja o que diz o texto bíblico. Mateus 24, do 38 ao 39. Porquanto, assim como nos dias, escute isso aqui, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não, escute, e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Olha o assustador recado. Assim, também, o que é isso? Assim, igual, será a vinda do Filho do Homem. Tem uma mensagem sendo pregada verdadeira. Tem. A Bíblia diz que Noé era um pregoeiro da justiça. Ele estava lá batendo um prego, usando a linguagem de hoje, e alguém dizia o seguinte: por que você está batendo esse prego aí?
porque Deus me falou que vai chover e o pecado está tão grande que ele vai destruir tudo. Ai, que pregação, hein? Vamos curtir a vida. Todo mundo se lembra daqueles ônibus ingleses de 2 andares, que não lembro o ano agora. Eles colocaram um slogan: Deus existe? God's hero. Yes, no, maybe. Sim, não, talvez. E o talvez estava riscado. E embaixo dizia: como não temos certeza, vamos desfrutar a vida. Você crê que Deus existe? Perceba que o amor frio, não me interessa se ele existe. Não me interessa se ele é real. Esfriou. Por quê? Porque alguém disse que pecado não é pecado, eu estou pecando, e quando eu peco, eu fico afastado dele. Irmãos, entenda uma coisa: nunca foi problema para Deus pecado. Que coisa é essa? Que heresia. Ele nos amou quando nós ainda éramos. Ele veio e morreu para salvar o que estava. Mais vale um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisa de arrependimento. Ele veio por causa do pecado. Ele morreu por causa do... Então não é problema para ele pecado. O problema vai estar ali em João, no capítulo 3, que todo mundo conhece o 16, não é isso? Porque Deus amou o mundo e tal, Deus seu filho, unigênito, falamos. Mas João 3,17, o que é que ele diz? Eu não vim condenar ninguém, não. Eu não. Olha lá o que ele diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Jesus está aqui não para te dizer que tu é pecador, mas para dizer: eu vim te salvar, eu vim te libertar, eu vim tirar você desse caminho. Mas ele diz o seguinte em seguida. Olha o 18. Quem nele crê, não é julgado. Oh glória! Eu creio, Jesus. O que não crê, já está, é presente. Já está, é presente. Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Olha o 19. O julgamento é este. Agora tem um julgamento. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O problema não é que ele não está aqui para nos abençoar, perdoar. O problema é que as nossas obras, elas são más e nós não queremos confessar. O problema é não confessar o pecado. E a Bíblia diz o seguinte: quem confessa e deixa, alcança. Escute, alcança misericórdia. Todo mundo sabe que misericórdia significa coração e miserável que foi junto. Todos os que confessam, mesmo sendo miseráveis, são amados por um coração de Deus. Nessa noite, eu e você temos que ficar atentos com a falsa pregação que diz: pecado é normal, meu filho. Não é normal. E o que ele diz que é pecado, continua pecado. Mas a igreja tem 2 rumos aí, que a igreja só ataca esses 2 rumos. Toda a igreja, desde sempre. Adultério. Você pode roubar, mentir, fofocar na igreja. Pode ser fofoqueiro. Todo mundo fala: tem um defeitinho, é fofoqueiro, é mentiroso. Não. Mas se adulterar, a igreja caça você. Se a sua esposa ou marido te perdoar, a igreja não aceita. Não aceita. Não aceita. Mas como assim a mulher perdoou? As outras irmãs dizem o quê? Mas que boba. Quem fez uma vez faz 2. Ou não é assim? Só que pode mentir, pode roubar, pode comprar e não pagar, pode não ter palavra, combina sempre que conta comigo, nunca tá. Inventa que não pode fazer. Fala, conta comigo, tá chovendo, fala: eu vou nada. Deu um probleminha aqui.
O que foi? Tem um filme bom novo sendo lançado e eu preciso assistir. A igreja ataca muito esse pecado. A igreja também ataca muito os homossexuais e as lésbicas. Só que aí a lésbica, ela olha e fala assim, mas se está escrito que lesbianismo é pecado, e eu não posso estar no meio deles, por que que está escrito que não deve roubar, matar, mentir, fazer intriga entre irmãos? E eles aceitam tudo isso. Aí a igreja vira um ambiente hipócrita. Aí nós vamos se lembrar o que diz o Paulo. Por causa de vocês, o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios. Porque vocês dizendo ser, não são. Vocês dizendo carregar a verdade, mentem. Vocês dizendo carregar a vida, trazem morte. Essa falsa pregação tem transformado falsos pastores, falsos crentes, falsos cantores, falsos profetas. E não se iluda quando você vê profecia. Não se iluda quando você vê fogo. Irmãos, eu não me iludo. Porque está escrito na Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe que o diabo se transforma em anjo de luz. Até em ministro de justiça. Faz o bem aqui, mas lá na frente. Sabe essa geração? O cara não está orando de madrugada. Não está lendo Bíblia. Aí ele vem no culto. Aí está o mover, né? Aí o profeta vem. Aí ele já, até hoje. Põe a mão na cabeça e diz, tenho te visto nas madrugadas de joelho. Em vez de falar, cala a boca que eu estou dormindo, o que ele faz? Deus conhece a intenção. Eu não estou orando, mas a intenção eu tinha. Então é mentira. Deus falaria o seguinte, Deus tem te visto de madrugada dormindo, mas sabe que você queria estar de joelho orando. Mas como eu não leio Bíblia, não estou preocupado com a vontade de Deus, o que falam, eu apego e aceito. Essa é a falsa mensagem. Ela diz, não precisa se converter, não precisa buscar a santidade, faz o que você quiser, Jesus já morreu por você mesmo. Mas é preciso hoje entender que essa falsa mensagem, ela está trazendo esfriamento, porque a gente está ficando longe de Deus, perto da igreja, perto do pastor, perto da comunhão desta igreja, perto do comer, do beber, do dividir, do toma cesta básica, do toma conta, tudo disso, mas longe de Deus. E aí quando vem o problema, irmãos, não dá para ficar de pé. Jesus diz o seguinte, ele acaba de fazer um sermão chamado Sermão do Monte, ensinando tudo, bem-aventurado quem é pobre de espírito, não roube, ame, faça para os outros o que você quer que faça para você, e no final ele diz, a que eu compararei os homens? Eu vou comparar o seguinte, 2 homens fizeram 2 casas, estavam trabalhando iguais, ouvindo mesmas mensagens, na mesma igreja, só que um estava construindo sobre uma rocha, o outro construiu sobre a areia. Quem passava e olhava falava assim, as casas são iguais, só que aquele trabalhou mais rápido, aquele evoluiu. Só que a Bíblia diz que eu e você vamos ser conhecidos, não quando estiver tudo bem. O cristão não é conhecido quando está tudo bem. O cristão é conhecido quando está tudo mal. Porque a Bíblia diz que veio os ventos e atacaram aquela casa. E veio as correntes de água. E uma casa, ela ficou de pé. Porque ela estava sobre, e a rocha é Jesus. Só que o outro que estava sobre a areia, veio a mesma situação. É por isso que você vai ver um que perdeu o emprego e se desviou, mas outro continuou fiel. Vai ver um que foi abandonado, continuou fiel. Outro pensou que ia ser abandonado e está desviado. Porque ele estava com a casa construída. E é verdade, trabalhou, cantou, pregou, dizimou, veio ajudar. Mas era tudo sobre uma areia. Era tudo com o objetivo de ser visto. Outro não, outro fazia sem interesse. Outro fazia para Deus ser glorificado. Outro servia ao Senhor. E quem serve ao Senhor, fica firmado no Senhor. E a falsa mensagem diz só que Deus é um Deus de distribuir o que você sonha humanamente. Você já pensou se Jesus voltar agora? Se ele voltasse agora, irmãos,
ou até mesmo se eu morresse agora, o que adiantaria a minha preocupação com amanhã? O que adiantaria o meu interesse e os meus sonhos para amanhã? Essa era a igreja do passado. Jesus deu um conselho e eles pegaram. Basta a cada dia o seu mal. Busque em primeiro lugar. Jesus não proibiu você de sonhar, você de comprar carro, você de... Não, faz tudo, irmãos. Quem é jovem aqui estuda para comprar carro bom, para nos dar carona, né? Para nos levar para os lugares. Compra um sítio grande, faz uma piscina grande, faz um espaço grande, faz uns churrascos bons. Não é pecado. Mas qual que é a sua busca em primeiro lugar? Ele disse: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E essas coisas que vocês precisam, eu vou acrescentar. Ele vai cuidar de você. E aí ele usou comparações. Ele falou: olha os passarinhos. Tá lá tranquilo, irmãos. Pode tomar um estilingada, morrer. Tá tranquilo. Eu cuido deles. Você é mais importante do que um passarinho. Ele olha para os lírios e fala: olha aquilo ali, ó. Nem Salomão, na sua alta glória. Se lembra da rainha de Sabá quando chegou lá? É muito maior do que eu fiquei sabendo. Aí Jesus diz: nem Salomão se vestiu como essa primavera que começa. E isso é cortado, é lançado no fogo. E eu cuido dessa floresta. É eu que faço verão, primavera, outono e inverno. E você é mais importante do que isso. E eu cuido de você. Só que a gente está vivendo um tempo que perdemos essa... Isso é se esfriar. Isso é esfriamento na fé. Eu não tenho mais paciência para esperar a providência de Deus. Então eu vou dar o meu jeitinho. Aí no jeitinho você engana. No seu jeitinho você compra sem poder pagar. No seu jeitinho você faz dívida sem poder pagar. No seu jeitinho você engana alguém que estava confiando em você. Mas nessa noite existe uma mensagem de Jesus para nós. Ser fiel até a morte e você vai herdar a coroa da vida. Meu irmão, o segredo aqui nessa noite é entender algo. Se o amor vai se esfriar por causa do pecado, eu preciso me santificar. Porque eu, santificado, além de me ajudar, eu vou ajudar alguém que está triste por aí. Às vezes você está no ônibus e alguém te vê, está fora da igreja, desviado. Um crente ali, eu vi ele na live. Meu irmão, Pai do Senhor. E doido que você deu uma palavra. Doido que você fala assim: eu vou orar por você. Aí fala: rapaz, tô mal, cara. Tô precisando na igreja. E você? Rapaz, eu tô quase saindo. Mas por quê? Não sei, uma tristeza. Nós precisamos orar nessa noite. Só faz isso quem está se esfriando no amor. Quem está com amor em dia, quando alguém fala que está com problema, fala: vamos orar. Vai no culto. Mas quem vai pregar? Não interessa quem vai pregar. Não interessa quem vai estar pregando. Porque quem estiver lá na frente, nós vamos estar orando para dizer: Senhor, ainda que seja uma mula, usa ela pelo amor de Deus. O problema é que a gente está perdendo o amor, irmãos. E quando perde o amor é mecânico. Já viu o beijo de quem não se ama? Até assopra. Já viu o casal que não se ama? Não dá a mão, não ri junto, não programa nada junto, não vai tomar café sozinho, não deixa os filhos um pouquinho dormindo e vai fazer alguma coisa. Como você está hoje aí? Com Jesus. Quem é o irmão que canta no grupo de manhã? Que eu não sei o nome dele. Um que manda todo dia de manhã. Quem que é? É o Ronaldo? Não para não, Ronaldo. Tá bem antigo o hino dele, mas tá bom. Isso mostra que eu estou antigo também, que eu sei tanto. Vamos dividir. A gente tem vergonha de dividir as pronúncias dos cultos nos status. O certo seria todos nós, o nosso status, ter tudo que tem no culto da igreja, eu vou pôr no status. Mas sabe por que muitas vezes a gente não coloca? Porque tem alguém que vê e vai descobrir que eu sou crente.
E se ele descobrir que eu sou crente, ele vai ter que olhar para mim e falar: tu não é crente? E eu quero viver dois caminhos. Aí eu me oculto fora. Aqui dentro não. Tem uns que até falam: pastor, não quero que tire foto de mim. A privacy. Mas não é não. É porque não quer que alguém veja que ele está vindo na igreja. E não é que ele está vindo para ser transformado. Ele está vindo para ser um hipócrita. Porque ele escuta e não faz. Só que ele cobra os outros que está dentro da igreja. Existe uma falsa mensagem. Mas ainda existe uma verdadeira mensagem. E outra coisa que tem matado dentro disso tudo aí. Eu tenho tempo? Tenho. Eu que vou pegar 3 horas e meia de estrada. Os irmãos orem para o Mont Blanc. Não está fechado. Se ele estiver fechado, a gente dorme lá na fila. Eu quero tentar ser rápido, porque uma coisa que eu coloquei aqui, eu queria também mencionar. Esse esfriamento faz o pregador e os ouvintes caírem no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Vamos ler? É importante isso aqui. Irmãos, como é que você sabe que um relógio não é original? Como a gente sabe que um relógio... Vou aproveitar que estamos na Suíça, né? Como sabemos que um relógio não é original? Primeira coisa, o local que ele está sendo vendido. Se você estiver aqui na rua e tiver uma barraquinha ali com Rolex, é Rolex? É Rolex? Você vai falar: oxe, Rolex nessa barraquinha? Rolex faz uma loja gigante, deixa ela vazia, entra 3 pessoas por dia, mas não tem problema, sustenta. O importante é ter glamour. Como que a gente sabe que o evangelho é verdadeiro? Vendo a fonte que ele está vindo. Só que a gente fecha os olhos para a fonte. É Rolex? É. Quanto custa? Ah, isso aqui está 100 euros. 100? Que barato. É porque estamos sem estrutura aqui, estamos para economizar. Pegamos o evangelho. E alguém diz: não, precisa fazer, não, faz assim, assim. E a gente fecha os olhos e fala: oh glória, é de Deus. Eu recebo. Cuidado com o que você está recebendo. Quando o amor esfria, a gente se transforma no que diz aí, ó, 1 Timóteo 4, 1 ao 3. Vamos ler? Ora, o Espírito afirma. Isso é duro de ouvir. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é isso? Vão abandonar. Escute, não vão abandonar a igreja. Vão abandonar a fé. Porque a fé não é dinheiro. A fé é fidelidade no meio desse mundo. Isso é fé. A fé é se manter fiel no meio do mundo pecador. Isso é fé. Fé não é fé que eu vou ter carro. Fé é dizer o seguinte: todo mundo vai se perder, eu vou continuar em pé. Todo mundo vai querer desistir, eu vou continuar em pé. Mas alguns vão apostatar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônio. Tem lá doutrina, tem ensino? Tem, mas é tudo de demônio. Aí ele continua dizendo, versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha o 3. Que proíbem o casamento, nem parece que foi escrito tanto tempo, né? E exigem abstinência de alimentos, ó os veganos aí, que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Hoje não precisa mais casar não, irmãos. O mundo diz que casamento é coisa do passado. Tem um negócio aí de destruir uma tal de família tradicional. E a igreja? Aonde está a igreja? Está aí brigando uma com a outra. Está aí uma querendo falar mais bem de Deus que a outra. Está aí pregando benção, carro. Está aí fazendo show dentro do culto. Não se adora a Deus. Não se ora, não se separa do pecado. Aí as pessoas estão na igreja e de repente estão em depressão. As pessoas estão dentro da igreja e de repente se separam. Por quê? Irmão, escuta isso aqui. O que nos corrige é só a Bíblia.
Não adianta você querer o afago do pastor, se você não tem um afago do Espírito Santo. Não adianta você ter amizade do pastor, se você não tem amizade do Espírito Santo. Não adianta você ter cargos na igreja, se você não tem amizade com o Espírito Santo. E o esfriamento faz a gente amar mais essa posição do que aquela do quarto, que Jesus disse. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho, tranquilo. Mas não tem ninguém na live, no meu quarto. Mas eu vejo o secreto. E o Pai que vem em secreto te abençoa, e todo mundo vai ver o que você pediu no secreto. Só que a gente não quer mais secreto com Deus. Se você está aqui hoje e você não tem um tempo do seu dia com Deus, você está errando. Você tem que ter. Você não tem tempo para ver a mensagem do WhatsApp? Você não tem tempo para o Facebook? Você não tem tempo para o Instagram? Você não tem tempo para tudo? Tenha um tempo para Deus. Não interessa o momento, pegue lá. Eu não tenho um hábito. 10 minutos, irmãos. Misericórdia, pastor, 10 minutos? É 10 minutos. Dobra o joelho, desliga o celular. Se não souber orar, fica falando amém. Fica falando amém, 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 amém. Eu não sei orar. Você pode nessa noite mudar a trajetória da sua vida. Você pode nessa noite mudar o destino que está todo mundo dizendo que é uma certeza para você. Mas não é tendo o microfone na mão, não é tendo abraços e beijos, é tendo comunhão com Deus. Oremos porque muitas igrejas estão deixando de lado a pregação verdadeira. E tem outra coisa que vai matando a igreja, que é muito sério. Se chama pecado. Romanos capítulo 6 e o versículo de número 23. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí eu estou pecando, e estou querendo estar cheio no culto. Não vai estar não, irmãos. Vai começar a sentir vontade de não vir. Vai começar a querer sentar. Não, os irmãos, me perdoem aí no fundo, tá bom? Não tem nada a ver isso. Vai querer ficar sentado longe. Vai começar a ter vontade de não vir mais. Porque pecado gera morte. Morte não sente vontade de comer. Morto não sente vontade de beber. Morto não sente vontade de abraçar. Morto não sente vontade de caminhar. Algum morto no velório já pediu um gole de café? Quando você vê um irmão dentro da igreja que não está lendo Bíblia, que não está dando glória a Deus, que não está tendo vontade de cantar, que está abandonando tudo na igreja, fala, peraí, você está indo para o lugar errado. Ei, só quem não quer fazer nada é morto. Quem está vivo quer fazer alguma coisa. Quem está vivo fala, pastor, me dá aí a vassoura. Mas por que você quer a vassoura? Eu não sei cantar. Eu tenho dificuldade de me expressar. Eu vou varrer. Nós precisamos, mas aí nós temos um ensinamento do mundo, que só é bom quem está com o microfone na mão, é bom quem está na porta, é bom quem está sentado, é bom quem está em comunhão, é bom quem está orando. Tem irmãos que não sabem falar, mas todo dia dobra o joelho e fala, abençoa aquela igreja, abençoa o pregador, abençoa quem está pregando, abençoa quem está vindo, salva, liberta, resgata. A igreja não é feita só de pregador, é de orador, de intercessor, é de pessoas que só sabem orar. Nem todo mundo aqui vai ser cabeça, mas todos vão ser parte do corpo. E o corpo tem que estar bem. Mas se criaram aí uma carreira gospel, né? Então os irmãos chegam na igreja e falam, sou o que hoje? Sou cooperador. Ufa, o próximo é diácono. Agora eu sou o quê? O próximo é presbítero. Aí fica uma disputa. Quem é o melhor pregador? Quem é o mais ousado? As maiores decepções no meio gospel são com os mais ousados. Nunca você vai ver um irmão humilde dando escândalo. Aqueles que ninguém dá nada por eles.
Mas eles dobram o joelho e oram. Chega no culto e não quer saber se vai ter oportunidade. Levanta a mão e diz: fala comigo, enche esse lugar. E nós temos que nessa noite entender que o que esfria crente não é luta, é pecado. O que esfria crente não é perseguição, é pecado. Você pode falar que está triste por causa de alguém. Não, mas é o pecado. Ah, mas que pecado que eu fiz? Orgulho. Não perdoar. Não, me feriu. Deixa pra lá. Perdoa, porque você feriu Cristo e Ele te perdoou. Nós temos que hoje entender que é o ego. O diabo vai trabalhando e a gente vai falando: eu tenho razão, meu irmão, mas não tem razão não. Fique com a sua razão aí. Eu prefiro continuar na razão de Cristo. Se você não perdoar o teu irmão, eu não te perdoo. Que a razão mais forte para perdoar alguém do que essa? Mas por que você perdoou, irmão? Porque sou inteligente. Como inteligente? Jesus falou: se eu não perdoar ele, eu não sou perdoado. Eu vou deixar de receber um perdão de Deus por causa que você não dê perdão para os outros? Eu não, meu filho. Se não quiser me perdoar, é problema dele. Nós precisamos nessa noite entender que pecado continua esfriando o crente. E aí a falsa mensagem, ela não manda você se afastar do pecado. Aí você fica esse crente esquisito, irmãos. Não é verdade? Eu não falei aqui de quem começa a trabalhar vai crescendo? Então, todo mundo aqui, e aí você reflita, hein? E se você quiser julgar alguém, você vai orar. Eu estou falando para você olhar para você. Pelo tempo que você conhece a Cristo. Você já é experiente. Você está usando a sua experiência. Quando chega alguém aqui e fala assim: eu sou um pintor. Quantos anos você pinta a casa? 12 anos. Você fala o quê? Oh, glória, achei! Pinta aqui, meu filho. Você volta no outro dia, os cortes tudo torto. A parede toda manchada. Aí você fala: faz 12 anos que você pinta? Faz. O que você fala daquele homem? Quando alguém perguntar quem pintou sua casa. Fala: não contrata ele não. Por quê? Diz, faz 12 anos, mas pintou pior que eu. Analise você, pelo tempo. Eu estou crescendo ou eu estou diminuindo? Se você estiver diminuindo nessa noite, pede perdão, porque isso é coisa do diabo na sua vida, e diz: eu tenho que crescer. Nós somos como a luz da aurora. Hoje eu estou melhor que ontem, mas pior que amanhã. Amanhã eu estou melhor que hoje, mas pior que depois da manhã. Vai brilhando, 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 brilhando. Quando eu vou ser perfeito? Quando tocar uma trombeta no céu e a gente for arrebatado e chegar lá em cima, aí alguém vai dizer: estamos perfeitos, porque agora estamos glorificados, não pecaremos mais. Só que um crente que não está seguindo esses passos, ele está pecando. Ele está negligenciando leitura, oração, participação, evolução. Então, meu irmão, se você está frio, analise. Tem algum pecado invadindo aí. Pode ser ego, pode ser orgulho, pode ser falta de fé. Quando a gente não espera em Deus, o que a gente faz? Desiste. Mas nessa noite, abra o seu coração. E eu vou ter que parar, né? O pastor já olhou para mim ali 3 vezes. Falou que não vai me convidar mais não. Deixa eu ler um texto aqui, porque esse texto eu queria ler com os irmãos. Hebreus 10, 26 e 27, eu paro aqui. Eu paro. Não queria parar não, mas eu paro. Olha o pecado. Escute esse texto. É pouquíssimas pregações no YouTube desse texto. Porque tem pessoas que não sabem interpretar ele e às vezes não entendem. Olha o perigo de viver aqui dentro e viver pecando. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, o que é deliberadamente? Voluntariamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É preciso orar ou não? É preciso orar ou não? É isso que esfria a gente.
Porque aí se eu estou pecando voluntariamente, meu irmão, você sabe que é pecado, não interessa, eu vou fazer. Estou com vontade. Aí a Bíblia diz, não tem mais sacrifício. Porque sacrifício é para quem se arrepende. E encontro com Jesus gera duas coisas. Ou você se apega, ou você se desapega. E você tem que decidir hoje, se apegar a Ele de tal forma, que vai ter que alguém dizer, quem é você? Eu sou o mesmo. Só que eu sou transformado, eu sou lavado. Mas por que você não está indo mais lá? Porque lá não era bom para mim. Não, mas você... Não, é porque eu ainda estou fraco. E quando eu estou fraco, irmãos, o que acontece quando está doente, forte? Lembra que eu falei da gripe? Você contato com todo mundo, ninguém liga não. Passa a mão no nariz. Vocês vão apertar minha mão depois não, né? Passa a mão no nariz, Pai do Senhor, abraça, não está nem aí. Quando está com a leucemia gravíssima, está em casa andando por aí? Não, está numa UTI, isolado. Vai visitar, põe uma roupa de capacete, para quê? A pessoa está fraca. O fraco se contamina fácil. Se você reconhece que hoje ainda está fraco, sai do meio da contaminação. Ô meu irmão, não vou conversar mais com você não. Não precisa falar para ele não. Por quê? Toda hora você quer falar de alguém, meu irmão. Eu sei que você é crente, mas eu não estou estruturado para ficar ouvindo falar dos outros, não. Eu estou buscando Deus. Deixa isso para lá, irmãos. Eu não consigo. Não, mas é só um comentário. Guarda seu comentário. Vai lá comentar com o pastor que ele tem estrutura. Eu não tenho, não. A igreja está perdendo tempo. Aí a palavra diz, irmão, se você está pecando voluntariamente, não há sacrifício para o teu pecado. E tem uma solução para nós. A solução se chama Jesus. E tem gente zombando de Jesus. Mas Jesus não faz nada. Eu tenho que ler um texto para a gente fechar. Segunda Pedro, capítulo 3. Vamos ler versículo 9. Eu paro por aqui, irmãos. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. As pessoas estavam ali zombando, dizendo, mas esse negócio de Jesus, desde que os nossos pais dormiram, se fala que Jesus vai voltar. Aí Pedro diz o seguinte, ele não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe você que está me ouvindo aí na internet, que está aqui, está em pecado, está fazendo aquilo lá que o texto falou. Aí você fala, estou pecando à vontade, eu estou chegando na igreja, tem até profecia a meu respeito. Você está abusando de um Deus longânimo, que não é que ele não está vendo, mas é que ele está esperando e te dando tempo, e dizendo, eu vou te dar tempo, porque eu vim para te salvar. E se você não for salvo, é porque você não se arrependeu. Então hoje, nessa noite, a solução para o esfriamento da igreja atual não é fazer mais congressos e etc. É vir no culto adorar Jesus. É ir para casa e adorar Jesus. É começar a ler a Bíblia. É começar a chegar no trabalho e falar como um cristão deve ser funcionário. Faça tudo, Colossenses, né? Faça para o seu patrão como se fosse para Deus. Porque o seu patrão pode não te recompensar, mas Deus que te vê vai te recompensar. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar assim, mas esse homem não merece. Mas eu vou fazer para Deus. Meu Deus, como é que eu vou tratar meus funcionários? Quem é patrão, seja justo. Pague a devida medida. Não enrole, não engane, não abuse, não explore. Pague hora, pague... Meu Deus, eu tenho que fazer isso, vou perder dinheiro. Faça, que quem faz o que Deus manda, Deus abençoa. Vamos orar? Eu ficaria aqui ainda 3 dias. Amém, Jesus. Vamos orar, irmãos? De vez em quando eu brinco para os irmãos dar um sorrisinho, né? Porque senão fica muito tenso, né? Os irmãos ficam tudo tenso. Vamos orar a Deus? Você que está aqui nessa noite, tem algum aviso, pastor Eduardo?
sábado agora culto às 19 horas, irmãos. E dia 3, tem uma irmã que vai estar aqui pregando. Eu não sei o nome, mas vai ter o aviso ali no banner da igreja. E dia 3, se Deus permitir, nós vamos estar ali naquele novo templo. E é grande, hein? E é fresquinho. Então vamos estar orando para que tudo isso seja feito para a glória de Deus. Você que está aqui, irmãos, vai embora. Talvez você está precisando de emprego, de dinheiro, de documento, de abraço, de carinho, alguma coisa que não foi falado hoje. Receba um abraço de Deus nessa noite e que Deus traga providência para a sua vida nessa noite. Vamos orar?